O tema da nossa aula de hoje é o Nicolau Maquiavel. Ele é bastante controverso, mas ainda muito citado até hoje. Os textos do Maquiavel, eles influenciaram bastante ali o período do Renascimento, principalmente com a ascensão dos estados ditos absolutistas ou do estado de antigo regime. Ele vai ser um dos defensores da figura do príncipe e defensores, portanto, de uma centralização política nas mãos dessa figura. Bom, primeiro retomar um pouco do contexto histórico. A gente tinha visto que ao final do período medieval a gente teve uma centralização política nas mãos dos governantes, né, do rei principalmente, ligado um pouco ao movimento das cruzadas, um pouco ao enfraquecimento do poder dos senhores feudais, e o resultado disso é que o rei agora assumia encargos que ele não assumia anteriormente. Portanto, o rei precisava reaprender a governar. Esse é um tema que geralmente a gente não fala tão profundamente nas aulas de história, mas que é fundamental. Que o absolutismo trouxe não só para a sociedade contemporânea, né, a sociedade daquela época, um modelo novo, uma nova forma de governar, mas também trouxe para os reis uma nova perspectiva. O rei tinha desaprendido a governar. De certo modo, ele estava tendo que se reajustar a uma situação que ele não vivia há muito tempo. Resultado, era preciso repensar a política, era preciso imaginar como essa política poderia afetar a sociedade, era preciso redefinir prioridades dentro dessas formas de afetação política. E Maquiavel vai ser um dos principais autores que vai influenciar nesse período. Bom, então, o século XVI, né, a filosofia política do século XVI. Se eu precisasse pedir para vocês decorarem, né, se eu pudesse pedir para vocês decorarem ou se lembrarem de um pequeno resumo do que é a filosofia política entre o século XVI e o século XVIII, eu traria essas duas perguntas aqui para vocês. O século XVI tem como centro da filosofia política a pergunta: por que o rei deve governar? Por que é o rei que governa e não é outra forma de governo? Por que é o rei que governa e não é um conjunto de pessoas que governam? Por que a gente deve entregar o nosso poder de se autogovernar ao rei? Qual que é a autoridade que esse rei tem para nos governar? Então, por que o rei deve governar é a pergunta central da filosofia política do século XVI. A filosofia política do século XVIII muda a pergunta e a mudança de perspectiva dessa pergunta é também brutal. Olha só, o século XVIII pergunta qual é o limite do poder do rei. Olha o tanto de coisas que a mudança de uma pergunta para outra nos leva a imaginar. Por exemplo, criou-se, ou se estabeleceu ao longo do século XVIII, uma série de defensores do liberalismo político e econômico, e que, portanto, se perguntavam sobre o limite do rei, porque, afinal de contas, a governança individual, a governança da liberdade individual era fundamental. Se estabeleceram uma série de pensadores que vão dizer sobre o limite do governo do rei em relação ao governo de Deus. Quem é que cria realmente as leis? Quem valida realmente as leis? Deus ou o rei? Será que, de certo modo, essas leis não precisam, antes de mais nada, serem sancionadas por uma espécie de predestinação divina? De certo modo, o século XVIII traz essa nova pergunta que tenta estabelecer esses limites, tenta dizer até onde vai, até onde pode ir o poder real. Isso é fantástico. E a mudança dessas duas perspectivas nos dá muita clareza sobre o que ocorreu entre o século XVI e o século XVIII. Se for preciso, então, resumir filosofia política entre o século XVI e XVIII, resumam nessas duas perguntas. Ou tentem, pelo menos, ler os autores que vão escrever sobre essas épocas a partir da perspectiva dessas duas perguntas. Vale bastante a pena fazer isso.
E aqui eu trouxe para vocês um quadro mostrando as principais correntes que vão pensar a filosofia política ali entre o século XVI e XVII. Né? Primeiro, o racionalismo. O racionalismo é uma corrente que a gente vai estudar hoje, né, com o Maquiavel, e aí ele vai ter como princípio a ideia de que o direito é um espelho da razão. No racionalismo que vai se criar a ideia de razão de Estado. Maquiavel é o primeiro a usar esse termo. Se não é o primeiro, é pelo menos o mais famoso a utilizar esse termo. Né? Razão de Estado, de ratio de Estado. Significa, então, que o rei deve governar, o rei pode governar, porque ele foi treinado para isso. Ele estudou, dentro da sua formação, desde muito jovem, as formas de governo. Ele aprendeu, ele teve uma formação específica para poder governar. É porque racionalmente ele é superior às demais pessoas do reino para poder governar que ele vai governar. Então, os racionalistas vão enxergar no direito o espelho da razão. Que razão? Essa razão que é conferida ao rei através do estudo, do pensamento, da convivência e que, de certo modo, garante a ele uma posição melhor em relação às demais pessoas para governar. A gente tem uma outra corrente, e vamos estudar nas aulas que se seguirem, que são os justnaturalistas, ou a corrente justnaturalismo, do justnaturalismo. Tem como principal representante o John Locke, e é a corrente que vai defender o direito como um espelho da natureza. A lógica dessa corrente é bem interessante. Eu vou me aprofundar mais quando eu for dar aula de John Locke para vocês, mas vale bem a pena perceber. É mais ou menos o seguinte. A gente retoma lá no Santo Agostinho, eu já gravei uma aula sobre ele para vocês, e aí falei durante essa aula do Santo Agostinho que esse cara ele pensava que o direito se dividia em 3 grandes formas do direito. A primeira grande forma do direito era o direito divino, cujos segredos eram pura e simplesmente responsabilidade de Deus. Era o oculto de Deus. Portanto, o homem não poderia sequer imaginar compreender o direito divino. Afinal de contas, o homem que quer compreender o que acontece após a morte, ou o homem que quer compreender os elementos que Deus usa para julgar os homens, ora, esse homem corre no pecado da soberba. Ele quer saber tanto quanto Deus. Bom, mas há, segundo Santo Agostinho, uma segunda corrente. Essa segunda corrente é o direito natural. O direito natural dá conta da relação direta entre as ordens de Deus e a natureza. E a natureza, como não tem livre-arbítrio, não pode escolher cumprir ou descumprir a vontade de Deus. Portanto, na natureza se encontra a livre manifestação da vontade de Deus. Porque, afinal de contas, um cachorro não pode escolher, ao invés de latir, miar. Um pássaro não pode escolher, ao invés de voar, respirar debaixo d'água. E por aí vai. A natureza é a livre manifestação da vontade de Deus. A natureza é compreensível ao homem. Porque o homem é parte natural. Mas há algo de diferente no homem que o Santo Agostinho aponta. É o nosso livre-arbítrio. E o nosso livre-arbítrio pode ser visto como um grande male para a humanidade. Porque, afinal de contas, é por causa do nosso livre-arbítrio que podemos desrespeitar a vontade de Deus. Ou seja, se não fosse o livre-arbítrio, não poderíamos pecar. Se não fosse o livre-arbítrio, não haveria discussão sobre se iríamos para o céu ou para o inferno, pois respeitaríamos obrigatoriamente a vontade de Deus. Mas o homem, dotado do livre-arbítrio, pode, portanto, desrespeitar a Deus e cria, ao fazê-lo, um direito, uma forma do direito própria, que é o direito positivo.
é o direito estatutário, aquele que está nas constituições, nos códigos criminais, nos códigos penais e por aí vai. Os contratos, tudo isso é direito positivo, né? Ora, quando a gente pega o direito positivo, então, ele não é a livre manifestação de vontade de Deus. Ele é a interpretação do homem sobre suas próprias relações. Ora, mas na corrente justnaturalista, ela diz, é preciso que o homem se baseie no direito natural, que é o direito compreensível a ele, quais são as ordens que Deus colocou na natureza, portanto, quais são os princípios que Deus quer para as criaturas naturais, para poder constituir a partir daí um direito positivo que leve ao bem comum e, em última instância, à salvação dos homens. Ora, o John Locke, então, justnaturalista, defende que a base da justiça e a base do direito vai estar na natureza, no espelho do direito natural. Porque, afinal de contas, se o direito positivo conseguir, de boa forma, espelhar o direito natural, ele vai estar, em última instância, espelhando a vontade de Deus. Esse é um ponto. Bom, os contratualistas. Eu vou me aprofundar quando for falar desses autores mais específicos, só para a gente ter uma pequena noção. Os contratualistas, ou a corrente do contratualismo, ela vai imaginar, né, ela é representada pelo Thomas Hobbes, autor do Leviatã, e ela vai imaginar que o direito é um acordo entre partes. Na visão do Thomas Hobbes, o ser humano vivia em um estado de natureza e, através de contratos individuais, ele foi abandonando esse estado de natureza até chegar em um estado de centralização do poder. E esse estado de centralização do poder previa, portanto, o governo de um homem só. Por quê? Bom, se o homem é mau por natureza, a decisão da maioria dos homens tenderia a ser pior ainda. E, portanto, é muito preferível que os seres humanos escolhessem um homem só, o rei absolutista, cujas vontades seriam absolutamente satisfeitas, cujas necessidades seriam absolutamente atendidas, porque este único homem não concorre com outro homem qualquer e, portanto, pode escolher melhor como governar. É o mesmo princípio que rege a ideia de que políticos teriam bons salários, porque, tendo bons salários, se sentiriam menos coagidos à corrupção. E que, obviamente, a gente vê que não dá muito certo. Mas Thomas Hobbes defendia que a centralização política nas mãos do rei é, no fim das contas, um contrato social fundado, né, fundador de uma civilização, fundador de uma sociedade que abre mão de parte da sua liberdade individual a fim de manter a segurança de toda a comunidade. E centraliza esse poder na mão dessa figura real absolutista. Bom, é interessante assim, porque, olha só, eu não sei se vocês já pararam para pensar nisso, mas, de forma alguma, o governo dos céus, se a gente for imaginar, né, com a cabeça do século XVI, com a cabeça do século XVII, o governo dos céus jamais seria uma democracia, não é mesmo? De 4 em 4 anos não tem uma eleição no céu onde Deus concorre contra alguns outros anjos, né, contra alguns anjos, aliás, para saber quem vai passar a governar o céu. Isso não faria o menor sentido. Deus governa o céu absolutamente. Ora, para nós, primeiro, a gente não percebe isso hoje em dia. O governo dos céus, se existe, é um governo absoluto. Porque, afinal de contas, Deus governa o céu absolutamente. E outra coisa que a gente não percebe, geralmente, o quão forte é essa ideia para as pessoas que viveram no século XVI, XVII e mesmo XVIII. Quando elas... eu peguei um caso em Mariana, onde eu estudei, onde o sujeito deixa um testamento. No testamento ele diz claramente que ele pede a proteção de Cristo, que está sentado à direita de Deus na corte dos céus. Ora, na visão, na perspectiva daquela pessoa, a corte portuguesa
era, de certo modo, um espelho da corte dos céus. O modelo de governo que se aplicava em Portugal e que, portanto, se aplicava ao Brasil como colônia, era, de certo modo, a replicação do governo que ele encontraria após a morte nos céus. Entendem? A força que essa forma de pensar tem para justificar o absolutismo, de que o governo da terra é um espelho do governo dos céus, e o governo dos céus é necessariamente absoluto, porque Deus não varia. Deus é absoluto. Né? Bom, então, óbvio, o rei é um escolhido de Deus para governar os homens. Quem defende isso é o Jean Bodin. Quando a gente for falar também mais especificamente de cada um desses autores, eu vou pontuando um pouco a mais sobre eles para vocês. Certo? Mas então, vamos falar um pouco do Nicolau Maquiavel. As principais obras do Maquiavel. Geralmente, vocês veem essa obra aqui. É O Príncipe, do Nicolau Maquiavel. É a mais famosinha que todos vocês têm acesso. Ela é fininha, olha só. E aqui ainda tem uma introdução, né? Tem um monte de páginas. Aqui ela vai ter umas 80, 100 páginas. Né? Não é uma obra extensa. E eu recomendo que, tendo tempo, vocês deem uma lida nela. Essa edição que eu mostrei para vocês, né? Essa edição aqui da Martins Claret, ela, além de ser extremamente barata, eu comprei ela quando eu estava no primeiro ano, uma coisa assim. Então, eu comprei ela há muito tempo. Mas na minha época ela era R$ 10 e hoje eu acho que ela está R$ 12, se tiver isso tudo. Né? Ela é bem interessante, assim, porque ela traz comentários no livro do Príncipe feitos por Napoleão Bonaparte. E vira e mexe, Napoleão comenta que ele testou uma determinada proposta do Maquiavel e deu certo, ou testou outra e deu errado, e por aí vai. Né? A perspectiva do Maquiavel, então, ela é bem importante. Né? Influenciou vários governantes ao longo do tempo. Então, O Príncipe é o principal livro dele. A gente vai falar um pouco mais apuradamente sobre O Príncipe mais para frente. Mas vamos falar um pouco sobre os outros livros dele. A Arte da Guerra, que vocês geralmente associam à Arte da Guerra do Sun Tzu, né? Sun Tzu, aliás, geralmente se associam a essa arte da guerra, mas o Maquiavel também escreveu uma arte da guerra falando sobre a experiência que ele vai adquirir analisando, estudando as guerras ao longo da história. Né? E que, portanto, vão dar dicas para o rei, né, para o príncipe, de como deve acontecer o governo das guerras, como administrar o Estado durante um período de guerra. O discurso, os discursos sobre as primeiras décadas de Tito Livio. Esse também é fantástico. Talvez o livro mais importante do Maquiavel, mas que, obviamente, a maioria das pessoas não tem contato. Bom, o que é a origem do livro? Primeiro, quem é esse tal de Tito Livio? Tito Livio é um historiador romano que vai escrever livros sobre história. E história para o Império Romano significava escrever a história desde o surgimento dos homens até o momento presente. Então, é sempre uma história no tempo presente, porque, afinal de contas, o objetivo da história era conduzir, né, era conduzir as coisas que aconteceram no passado até o presente. Portanto, imaginar uma relação de causa e efeito, essa relação de causalidade entre passado e presente, como se o presente fosse uma espécie de fruto do passado. Só para simplificar. Bom, Tito Livio escreveu as décadas para poder explicar como funcionava o governo dos imperadores romanos. E era muito comum, na época do Maquiavel, O Príncipe é um bom exemplo disso, inclusive, se escreveu um tipo de texto chamado Espelho de Príncipe. O Espelho de Príncipe tinha como objetivo ensinar para o jovem monarca como governar. Ensinar para as crianças como governar.
Por isso eu digo, leiam O Príncipe de Maquiavel na idade de vocês. É uma experiência fantástica. Porque, afinal de contas, ele foi escrito para ser lido por crianças de 14, 15 anos. Né? Então, leiam, porque é uma experiência bem interessante. Bom, o Espelho de Príncipe, então, tenta conduzir a ideia do governo e ensinar para o príncipe como governar. Ótimo. Só que, via de regra, a forma como isso era feito antes do Maquiavel era basicamente as pessoas pegarem e se perguntarem qual é o maior império que temos notícia, o romano. Então, eles pegavam os historiadores romanos que falavam sobre o governo dos bons imperadores, que conseguiam se manter no poder por muito tempo, que agradavam a população e que se tornaram, portanto, os grandes nomes do governo, dos governos romanos. E aí, a prática era pegar esses historiadores e listar algumas regras de comportamento dos principais governantes de Roma para se tornar um espelho de príncipe. E o Maquiavel começa a fazer isso também quando vai começar a escrever O Príncipe. Ele olha lá e tal e começa, poxa, então o governante, né, o imperador, ele deve sempre atender aos anseios da população, agradar ao máximo que possível as pessoas, né, a maioria das pessoas, isso resultaria na atração do bem comum e por aí vai. Só que, ao mesmo tempo, ele está olhando para a realidade europeia da época dele. E ele vê que os príncipes que fizeram exatamente aquilo que ele estava escrevendo, ou seja, aquilo ao que foram aconselhados pelos historiadores romanos, se davam mal. Porque a população não ligava tanto quando o príncipe atendia aos seus anseios com muita rapidez, sem exigir nada em troca, e se acostumava com essa boa vida. E quando vinha o momento do príncipe precisando da população, precisar do apoio desse povo, o povo logo se dissuadia ao apoio do príncipe. E esses caras caíam. Bom, o príncipe que não era rigoroso e cruel, rígido, forte com seus adversários, mas cedo ou mais tarde os adversários vinham para cima dele e ele era derrotado. Então, aquela visão de um negociador político, de um governo que agradasse a todos, tão bem desenhada pelos historiadores romanos, era posta a pique, era colocada de lado quando Maquiavel observava a realidade europeia de sua época. Bom, isso faz com que Maquiavel se questione. Por que eu, Maquiavel, estou escrevendo O Príncipe? Eu estou escrevendo O Príncipe porque eu quero um lugar na corte. Eu estou escrevendo O Príncipe para agradar os governantes e, ao agradá-los, eu espero ser nomeado para um cargo. Ora, mas será que os historiadores romanos também não faziam isso? E que, portanto, toda a história escrita por eles é, de fato, um ponto de vista enviesado para agradar o governo de sua época? E que, portanto, um historiador que escreva sobre um Justiniano jamais poderia dizer mal de outros Justinianos? Ou um sujeito que escrevia sobre Justiniano teria que dizer mal sobre o imperador X ou o imperador Y? O Maquiavel, então, desconfia do passado. Esse é um elemento que vai marcar grandemente o príncipe, mas que vai marcar o pensamento maquiavélico. O pensamento maquiavélico, ele vai, então, dizer que a história romana não é exemplo para o nosso comportamento. Porque, afinal de contas, é uma leitura enviesada do que realmente aconteceu. Desconfiar do passado é algo importante para essa época, porque, de certo modo, desconjunta um sistema que até então era bastante rígido, que era a ideia da história mestra da vida, da história Magistra Vitae.
a história mestra da vida significa que o estudo da história, tendo em vista que a história tende a se repetir, proporcionaria ao presente a oportunidade de resolver conflitos com maior eficácia do que o passado. Mas a história sempre se repete. Então, preparar o presente estudando o passado. Era essa a possibilidade que a história mestra da vida nos entregava. Quando Maquiavel questiona isso e diz que não, o passado não é professor para o presente. O passado muito distante não se repetirá novamente. Ele dá origem a uma nova perspectiva dentro da Europa. Uma nova perspectiva filosófica, que vai mudar imensamente a forma dos homens pensarem suas próprias relações. Se vocês preferirem, Maquiavel, ao questionar a ideia de história mestra da vida, colocava o germe de um conflito que até hoje nós vivenciamos, que é a ideia de uma guerra cultural. Ora, por que uma guerra cultural? Porque é só a partir do momento em que imaginamos que presente não é a pura e simples repetição circular do passado, que é possível imaginar, portanto, que a geração de hoje será obrigatoriamente ou será conduzida a ser melhor do que a geração passada. E a disputa, portanto, é uma disputa cultural entre a cultura que passou, os conservadores, e a cultura que atualmente vivemos. Ora, na visão maquiavélica, há uma ruptura, portanto, entre passado e presente. E essa ruptura dá origem a uma guerra entre culturas. A cultura do passado e a cultura presente. A guerra cultural, até hoje, povoa o imaginário das pessoas. E é bastante comum esse termo se a gente for pegar, por exemplo, a política brasileira. Há uma guerra cultural entre conservadores e progressistas, esse tipo de coisa. Então, olha só como é interessante imaginar que todo esse modelo de guerra cultural, todo esse conceito de guerra cultural, vai vir lá num pensamento anterior que rompe a relação circular entre passado e presente, ou seja, rompe com a ideia de história mestra da vida. Bom, falei bastante sobre o discurso, os discursos sobre as primeiras décadas de Tito Livre, mas, como eu disse, talvez ele seja o livro mais importante do Maquiavel. Mandrágora, por fim, é uma peça de teatro, tem um canal no YouTube que fez uma leitura representada dessa peça. Depois eu vou colocar o link para vocês, caso vocês queiram assistir. Eu acho bem legal também. Na peça, um sujeito é uma comédia. Então, na peça, o sujeito tem uma esposa e um outro cara quer fazer sexo com ela. E daí inventa a ideia de que ela precisa tomar chá de mandrágora para poder ter filhos. Só que o problema é, o primeiro sujeito que fizesse sexo com ela, a partir do momento em que ela tomasse chá de mandrágora, faria com que ela engravidasse, porém o sujeito morreria. E aí a peça toda se desenrola nessa tentativa do cara de ser o primeiro, deflorar. Então é bem interessante a peça. E aí tem lá a leitura crítica, depois vocês deem uma olhada se quiserem. Falei então das principais obras do Maquiavel. E aí vale então essa crítica à história mestra da vida, e a ideia do espelho de príncipe, só para a gente retomar, que são obras pedagógicas que ensinam o príncipe a forma dele governar. Características do pensamento maquiavélico. O pragmatismo. O pragmatismo, ele pressupõe que o resultado das ações determina o seu sucesso. Quando eu vou fazer alguma coisa, eu me pergunto, quais são os meus objetivos ao fazer isso? E ao final, se os meus objetivos foram satisfeitos, eu determino isso como sucesso. Ora,
vocês podem dizer, por exemplo, qual é o meu objetivo? Meu objetivo é conseguir ser aprovado na escola. Ótimo. Você pode fazer isso colando? Claro que pode. Se o professor não te pegar, se a coordenação não descobrir, é claro que você consegue passar colando. E para o Maquiavel, se o seu objetivo é se formar na escola e você passou o tempo todo colando e conseguiu ser aprovado e conseguiu se formar, ótimo. Né? O resultado determinou o sucesso, né, das suas ações. Entretanto, é claro, se você foi pego no meio do processo, você não passou e, portanto, o resultado não foi satisfeito, logo a sua ideia foi ruim. Só que você pode passar estudando também. Você estuda para a prova, tira notas boas e é aprovado. Ótimo. Foi aprovado, passou, portanto, seus estudos foram bons. Mas, claro, né, você também pode ser reprovado, mesmo estudando. E ao ser reprovado estudando, o que vai acontecer é que, bom, você não vai ter satisfeito aquele seu intento inicial. Resultado, a sua ação foi ruim. Então, o pragmatismo, ele sempre vai imaginar como vai colocar na frente os resultados, né, para ver se a sua ação foi boa ou não. Aí a gente tem, por exemplo, uma ruptura entre dois modelos éticos. Um modelo ético Maquiavel, né, que é uma ética consequencialista, ou seja, que observa consequências dos seus atos para ver se eles foram bons. Ora, as minhas intenções podem ser as melhores possíveis ao dizer alguma coisa sobre o fulano. O resultado foi negativo para o fulano. Resultado, a minha ética é ruim, na visão maquiavélica. E uma ética intencionalista ou deontológica, que é a ética kantiana. A gente vai ver Kant mais para frente, mas a ética kantiana é uma ética intencionalista, ou seja, as intenções iniciais é o que motivam a validade dos meus atos. E, portanto, se os meus atos foram querendo fazer o melhor para o fulano, mesmo que eu não adquira sucesso com isso, mesmo que o resultado das minhas ações seja o fracasso do fulano de tal, se as minhas intenções foram boas, foram de ajudá-lo, ótimo. Eu estou tendo uma atitude ética. O dilema, então, entre os fins e os meios. O Maquiavel vai falar para a gente, eu coloquei aqui a citação para vocês. Primeiro, ele não vai dizer especificamente que os fins justificam os meios. Ele só vai dizer que o povo considera que os fins justificam os meios. Só que esse povo, na visão dele, é um bando de ignorante. Ele diz assim, então, que o príncipe faça então, que o príncipe faça por conquistar e manter o Estado. O objetivo do príncipe é, portanto, manter o Estado. Os meios serão sempre julgados honrosos e merecerão o elogio de todos, pois o vulgo, ou seja, os ignorantes, né, o vulgo, é capturado por aquilo que parece, não é? Parece, e pelo evento da coisa. E no mundo não há senão o vulgo, não há senão os ignorantes. Os poucos não têm vez quando a maioria tem onde se apoiar. Ou seja, se a maioria das pessoas é imbecil e considera, portanto, muito mais os resultados das ações do que suas intenções, o resultado é que o príncipe, para manter o poder, deve considerar primeiro os resultados de suas ações. Certo príncipe dos dias de hoje, cujo nome não é bom citar, percebam, ele vai abandonar os exemplos romanos, ele abandona os exemplos da história para citar exemplos próximos dele. Portanto, de reis, de príncipes que conviveram, se não com ele, pela história próxima que ele conhece na Europa. O nome do príncipe, que ele não cita, é o Fernando de Aragão. Prega exclusivamente a paz e a fé.
sendo inimicíssimo de ambas. Mas, caso ele observasse uma e outra, perderia sucessivamente a reputação e o Estado. Né? Ou seja, ele defende, o Fernando de Aragão defende publicamente a paz e a fé. Mas, na prática, ele é inimigo de ambas. Porque se ele ficasse dividido entre a paz e a fé, o resultado seria sua derrota em relação ao Estado. Né? Esse também é um outro elemento fundamental do Maquiavel. Ele vai dizer, então, que a primeira coisa que o príncipe deve aprender é a não ser bom. Aqui é uma frase bem interessante, né? Porque é uma desassociação entre o príncipe e a moral. Significa dizer que o príncipe está acima da moral. O comportamento do príncipe é, portanto, amoral. Percebam, amoral é diferente de imoral. Um comportamento imoral significa aquele comportamento que se contrapõe à moral, que, portanto, contraria a moral. Não é essa a intenção do Maquiavel em relação ao príncipe. Para o Maquiavel, o príncipe é superior à moral. Portanto, o comportamento do príncipe é amoral. Né? O príncipe tem uma moral própria dentro do governo. É como se, vamos imaginar que o conjunto das leis fosse um círculo, né, desenhado em um papel. E o príncipe fosse exatamente a borda desse círculo. Ele quem diz o que é a lei, quais são os limites da lei. Mas ele não está dentro do círculo. Ele não está se submetendo a essas leis. Ele só está determinando o conjunto delas. Né? Por conta dessa frase, né, a de que o príncipe tem uma moral própria e de que não há moral que submeta o príncipe dentro da forma de governar, é que o Maquiavel vai ser proibido de circular em Portugal. Em seu lugar, né, porque afinal de contas, se há uma moral, existe a moral cristã. Né? Porque a moral da Europa para aquela época é a moral cristã, que estava aos poucos sendo contraposta à moral protestante. Isso dá origem a um elemento interessante. Assim. Na Espanha, na França dessa época, é a primeira vez onde católicos e protestantes vão brigar de forma generalizada e o rei é instado, né, o rei é chamado a se pronunciar em relação a qual é a religião oficial do Estado. Porque percebam, se a moral nos diz como devemos agir, se a moral nos ensina qual a melhor forma de agir, e o príncipe deve ter sempre o comportamento moral, a religião é também uma atitude moral. Se há uma disputa entre protestantes e católicos, há uma religião que é melhor do que a outra, porque é uma melhor forma de agir. Portanto, o príncipe deveria escolher qual religião é a correta para o Estado. Porém, é claro, é a primeira vez em que isso é instado e o príncipe da França diz: eu não vou escolher. Vocês precisam ter harmonia e o resultado disso é, pela primeira vez, há uma política de tolerância religiosa, aonde o príncipe se coloca afora desta questão moral de decidir qual é a religião vigente para o Estado. Esperto, porque se escolhesse os protestantes, os católicos se rebelariam e o resultado seria muito provavelmente a cisão dentro da França. Se escolhesse os católicos, os protestantes se rebelariam e o resultado também seria o mesmo. Ao não escolher, ou seja, adotar o comportamento do príncipe proposto pelo Maquiavel, a ideia de que o príncipe está alheio a questões morais, né, o príncipe pode decidir por fora da moral, é que a França consegue se manter reunida, mesmo diante desse conflito entre católicos e protestantes. Por conta disso, porque a Igreja Católica vê como um grande mal Maquiavel não dizer que a moralidade do príncipe deve se pautar pelos preceitos católicos, Maquiavel é proibido de circular principalmente nas nações católicas, que incluem as nações ibéricas. Vocês lembram lá, 1303, houve uma aliança
entre o rei Diniz, né, o de Portugal, e o Papa da época. Né? E aí, desde então, o representante tanto de Portugal e mais tarde da Espanha, eles vão ser responsáveis pela nomeação dos membros do eclesiástico. O resultado é que, na prática, o funcionário da igreja é também um funcionário do Estado, nomeado por el-rei. Por conta dessa aliança bastante intrínseca, onde Espanha e Portugal tinham por objetivo espalhar a fé católica, principalmente nos reinos, nas colônias que seriam descobertas durante as grandes navegações, que, né, claro, em 1303 não sabia que eles iriam descobrir a América, ou algo do tipo. Mas, pelo compromisso que Portugal e Espanha assinaram, né, toda a expansão desses dois reinos viria também com a expansão dos ideais católicos. Por conta disso, Maquiavel é proibido de circular nesses dois reinos. No seu lugar, circula esse cara aqui, ó, que é esse cara aqui, o Giovanni Botelho, né, ou João Botelho. Ele escreve esse livro chamado Da Razão do Estado, e ele vai ser uma espécie de atualização do Maquiavel para a linguagem católica. Ele vai dizer, basicamente, o que o Maquiavel diz, vai ensinar o príncipe a governar, vai falar da necessidade do uso da razão de Estado, porém, na hora de decidir questões morais, o príncipe tem que ser católico. Então, ele vai, de certo modo, atualizar o Maquiavel em relação a isso. O Maquiavel versus o maquiavelismo. Só uma coisa? Tá. Maquiavel versus maquiavelismo. Então, o Maquiavel vai ter essa proposta, que eu estou explicando para vocês, mas ele vai ser contraposto mais tarde pelos maquiavelistas. São os maquiavelistas que vão dizer que os fins justificam os meios. Como eu tinha apontado para vocês na última citação, o Maquiavel não fala isso diretamente. Né? Ele só fala que o vulgo é que considera os fins e não os meios. Né? Tem uma última coisa antes de eu passar para o outro dilema, que é dizer para vocês da relação entre virtude e fortuna para o Maquiavel. Né? A virtude é a nossa capacidade de nos preparar para as intempéries da sorte. E a fortuna é a nossa própria sorte. Percebam, vocês vão fazer uma prova e aí, muito provavelmente, vocês estudaram para fazer a prova, ou deveriam ter estudado para fazer a prova. Se estudaram para fazer a prova, vocês se prepararam de acordo com a sua virtude. Ou seja, anteciparam questões, imaginaram o que o professor pode cobrar, imaginaram quais seriam possíveis alternativas corretas, ou possíveis citações que a apostila traria para vocês fazerem a prova. Ora, vocês se prepararam, portanto, são pessoas virtuosas. É bem provável que o que caia na prova caia dentro daquele conteúdo. Mas vocês também podem dizer, e claro, na hora da prova, na hora que vocês vão fazer a prova, óbvio que nenhuma das questões cai exatamente como vocês imaginaram, e o resultado é que vocês erram algumas. Né? O fato de não cair exatamente o que vocês queriam e vocês errarem algumas, apesar de terem se preparado para a prova, algumas coisas contrariam aquilo que vocês imaginavam. Bom, porém, há também a fortuna. A fortuna significa, vocês também têm uma prova, mas vocês não querem estudar para ela. Então, vocês falam, quer saber? Eu não li muita coisa da prova, mas vai que eu chego lá na hora e cai uma coisa que eu já sei, porque eu tive aula disso ano passado, ou porque eu li um texto sobre isso ano passado, e aí eu acerto a questão. Se cair bem, se não cair também, tanto faz. E vocês chegam na prova e vocês podem se deparar com duas situações. A primeira é quando cai exatamente aquilo que vocês sabem. Isso seria uma sorte danada. Portanto, vocês não se prepararam, não são pessoas virtuosas, porém são pessoas absolutamente afortunadas, porque cai exatamente o que vocês sabem. Vocês também podem se deparar com uma segunda questão. Vocês chegam na prova e nada daquilo que vocês sabem previamente cai na prova e vocês tiram 0. Vocês são pessoas desafortunadas.
Portanto, virtude é a nossa capacidade de nos preparar para aquilo que a sorte pode nos trazer, e a fortuna é a nossa capacidade de ter sorte, né? Ou quão sortudo nós somos. Para Maquiavel, há um equilíbrio entre essas duas forças. O príncipe deve sempre procurar ser virtuoso, se preparar para as intempéries da sorte. Porém, ele precisa ter em mente que essas intempéries podem sempre levá-lo, mesmo ante a sua preparação. É sempre possível que o príncipe, mesmo se preparando, ainda sofra com as intempéries da sorte. Agora eu queria falar para vocês do dilema entre o amor e o temor. E aqui tem uma outra longa citação do Maquiavel. Prometo que é a última. Bom, o que Maquiavel vai dizer? Ele vai se deparar com a situação de se o príncipe deve preferir ser amado ou ser temido. O dilema entre amor e temor vai perpassar vários textos após Maquiavel. Vai chegar com força no século XVIII, inclusive com autores portugueses que influenciaram o comportamento brasileiro. Mas o dilema entre o amor e o temor é mais basicamente dizer, se eu for obrigado a escolher, o que eu devo escolher? O amor ou o temor dos súditos? E aí o Maquiavel vai dizer que daí nasce a controvérsia, qual seja, se é melhor ser amado ou ser temido. Pode-se responder que todos gostariam de ser ambas as coisas, porém é difícil conciliá-las. Ser ambas as coisas, como assim? Havendo de escolher entre ser amado ou ser temido, o príncipe, né, havendo de escolher entre ser amado ou ser temido, seria melhor que o príncipe fosse temido e amado. Temido pelos inimigos e amado pelos amigos. Ótimo. Porém, é difícil conciliar os dois. É bem mais seguro, portanto, ser temido que amado, caso venha a faltar uma das duas. Porque, de modo geral, pode-se dizer que os homens são ingratos, volúveis, fingidos e dissimulados, avessos ao perigo, ávidos de ganhos. Os homens têm menos escrúpulos em ofender alguém que se faça amar a outro que se faça temer. Porque o amor é mantido por um vínculo de reconhecimento, mas, como os homens são maus, se aproveitam da primeira ocasião para rompê-lo em benefício próprio, ao passo que o temor é mantido pelo dedo da punição, o qual não esmorece nunca. Essa é uma situação bem interessante, mas vou tentar traduzi-la por uma situação cotidiana, porque assim eu acho que fica mais simples para vocês. Basicamente, imaginem o seguinte, né? Um homem e uma mulher estão namorando, e aí a mulher está trabalhando numa pequena empresa na cidade dela, e o homem também é da mesma cidade. Né? E aí eles vão fazer 2 anos de namoro, e eles se amam bastante. Nesse dia, o homem reservou um lugar, um restaurante mais chique da cidade, para poder levar a namorada e eles poderem ficarem mais a sós, né, conversarem e tal. Bom, a mulher está lá no emprego dela e ela sempre quis fazer um upgrade no emprego, né, conseguir lá um cargo melhor, que vai pagar um pouco melhor e que tem algumas facilidades. E pede direto para o patrão dela para que, olha, patrão, você podia muito bem, né, me dar um outro emprego, né, ou me ajudar nisso. Então. E aí o patrão fala, não, beleza, eu te ajudo. É só o seguinte, você vai ter que fazer um curso, né? E aí tem mais 4 pessoas querendo, mas você fazendo o curso, a gente dá um jeito. Tá? E aí ela fica toda contente, beleza, vou fazer o curso. Obviamente, no dia em que ela vai comemorar os 2 anos de aniversário, né, o patrão bate nas costas dela durante o expediente e fala que
o sujeito responsável por dar o curso tinha chegado e que se ela podia ficar umas 2 ou 3 horas a mais depois do expediente para poder fazer esse curso com esse cara, né, que vinha só a cada 2 meses, alguma coisa do tipo. Para o azar dela, o celular dela tinha descarregado, o celular do namorado tinha descarregado, portanto ela não consegue avisá-lo. E aí ela tem o dilema entre o amor e o temor. Ela pode escolher pelo amor e dizer que esse emprego dela não valia tanto quanto a paixão dela pelo namorado e que seria muito melhor abandonar o emprego ou desistir da promoção do que abandonar o namorado à própria sorte no restaurante. Mas é claro, é muito mais provável que ela opte pelo temor, né? O temor diria o seguinte: não, eu não vou até o restaurante porque o meu namorado, ele entenderá, no final das contas, que eu não pude ir no nosso aniversário de 2 anos de namoro porque eu precisei fazer esse curso. E, afinal de contas, se eu não fizesse, podia ser que o meu patrão me demitisse por falta de interesse. Podia ser também que, fazendo esse curso, eu ficaria muito melhor na minha posição de trabalho e que isso seria um ganho para nós enquanto casal. E, portanto, o meu amor, se me amar de verdade, me entenderá. É muito mais fácil que ela tome a segunda decisão. Só agora que eu vi que eu escrevi terror ao invés de amor no dilema. Mas vocês entenderam que é temor e não terror, né? Bom, mas então, é bastante óbvio que ela vai escolher o temor ao amor. Porque, afinal de contas, essa ameaça era sempre presente. Por último, um último conselho do Maquiavel de que, quando o príncipe for instado a fazer o mal, que o faça de uma vez só, mas que o bem faça aos poucos. Então, se eu preciso cortar a verba de algum gabinete, se eu preciso brigar com alguém, que eu faça isso de uma vez só, porque assim o meu mal ele será mais facilmente esquecido com o passar do tempo. Enquanto isso, o bem deve ser feito aos poucos. Portanto, eu vou dividir esse bem em várias parcelas, porque assim as pessoas sempre serão lembradas de que tem um governante bom, né? Então, esse é o último conselho, né, do Maquiavel para a gente, certo? Galerinha, um grande abraço e até a próxima aula. Falou, povo. Até mais.